hoje é um dia simbólico nos Estados Unidos. Faz exatamente um ano que Donald Trump voltou à Casa Branca para o segundo mandato. E olha, não foi um período tranquilo não, viu gente? O republicano tirou do papel uma velha promessa de uma diplomacia da força, mexendo bastante no tabuleiro político do mundo todo. Pois é, e o impacto, gente, ele foi sentido dentro e fora do país. Na economia, a gente viu, por exemplo, uma guerra de tarifas, né, que deixou o mercado global todo em alerta. Ele aumentou impostos sobre importados, o que gerou aí reações imediatas de parceiros comerciais, históricos inclusive, e claro, da China, né? A ideia era proteger a indústria americana, mas isso trouxe custos mais altos para o próprio consumidor lá nos Estados Unidos. Além da economia, a questão migratória foi outro pilar desse primeiro ano. Trump endureceu as regras como nunca tinha acontecido. Teve deportações em massa e operações que foram bastante criticadas por organizações de direitos humanos. Ele realmente fechou o cerco nas fronteiras, cumprindo o que tinha dito nos comícios, mas gerando uma crise humanitária muito complexa. André, a gente não pode esquecer também das operações secretas, né? E da postura mais isolacionista, se é assim que podemos falar, em relação a conflitos externos. O governo americano, ele reviu aí acordos, diminuiu a presença em alguns organismos internacionais, o que deixou muitos aliados preocupados, viu? Com o futuro da OTAN, por exemplo, e de outras alianças que são estratégicas. Pois é, uma delas a União Europeia, né? Que prometeu dar uma resposta firme às ameaças do presidente americano Donald Trump sobre a Groenlândia, antes de uma reunião em Davos sobre o futuro desse território autônomo da Dinamarca no Ártico. Desde que retornou à Casa Branca, o Donald Trump argumenta que precisa da ilha rica em minerais e terras raras por motivos de segurança nacional e para evitar que a Rússia e China imponham hegemonias na região ártica. On Arctic sovereignty, we stand firmly. Sobre a soberania do Ártico, apoiamos firmemente Groenlândia e Dinamarca e apoiamos totalmente seu direito único de defender o futuro da Groenlândia. E 8 países europeus manifestaram oposição firme ao plano e enviaram aí uma missão militar de exploração à ilha na semana passada. Todos são membros da OTAN. Entre eles estão Reino Unido, Alemanha e também França, né? As principais economias aí do continente. E Trump reagiu, ameaçando impor tarifas caso se oponham ao plano dele. No discurso no Fórum Econômico de Davos, a presidente da Comissão Europeia, que é a Ursula von der Leyen, alertou que Trump poderia acabar mergulhando as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos em uma espiral descendente. And this is why the proposed additional tariffs are a mistake. E é por isso que as tarifas adicionais propostas são um erro, especialmente entre aliados de longa data. A União Europeia e os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial em julho passado. E na política, como nos negócios, um acordo é um acordo. E quando amigos apertam as mãos, isso deve significar alguma coisa. E o presidente francês Emmanuel Macron pediu que a União Europeia use ferramentas comerciais para responder e acusou que os Estados Unidos querem enfraquecer e subordinar a Europa. A Europa tem ferramentas muito fortes agora e devemos usá-las quando não formos respeitados e quando as regras do jogo não forem respeitadas. O mecanismo anticoerção é um instrumento poderoso e não devemos hesitar em usá-lo no duro ambiente de hoje. E sem sombra de dúvida, né, gente? Um ano intenso que mudou a dinâmica do poder mundial. Para entender melhor o que esses 12 meses significam e o que a gente pode esperar daqui para frente, a gente convidou o doutor em Estudos Estratégicos Internacionais, professor de Relações Internacionais, Rodrigo Milindre, é doutor em Estudos Estratégicos, né, doutor? Muito obrigado já por aceitar o nosso convite aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Tempo News. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Cília. Boa noite a todos. Bom, e para a gente começar aqui, eu te pergunto, o slogan
é América primeiro, mas a sensação muitas vezes é de que é América sozinha. Esse isolacionismo não acaba aí até, digamos que, entregando de bandeja a liderança global para a China, quer dizer, Trump se anulando ali, se fechando cada vez mais e a China cada vez avançando mais? Então, o Trump trouxe uma faceta da diplomacia que foi um pouco diferente do primeiro governo. A gente precisa entender que agora ele entendeu, ele compreendeu o funcionamento da máquina pública e está com uma equipe que concorda com as proposições que ele tem. Obviamente que a unilateralidade estadunidense, e retomando a questão do lema de fazer a América grande novamente, passou e passa por uma metodologia de diplomacia que o mundo nunca tinha visto, ou seja, tarifas, invasões, ataques, uma política muito mais agressiva, principalmente com os aliados. Obviamente que isso levou de bandeja para a questão da China, tá? Então além do mais, a gente precisa abrir duas frentes. A China numa matéria comercial, porque os estados não tendo os Estados Unidos como um parceiro comercial confiável em razão das tarifas, foram buscar outros mercados. Prova disso é que o tarifaço que no Brasil muitos acreditavam explodir como uma bomba, por exemplo, e que poderia prejudicar a economia brasileira de maneira enorme, não sucedeu. Claro, alguns setores específicos tiveram um grande impacto, mas os setores de, por assim dizer, a galinha dos ovos de ouro brasileira, que é o agro, não sofreu, e a China aumentou as compras brasileiras e saiu a comprar em outros países. Então, a ideia de forçar todo mundo a negociar com os Estados Unidos para torná-la grande e manter essa hegemonia, essa liderança através de uma política muito mais agressiva, nós vemos nesse período de 12 meses que não deu certo e que abriu muitas frentes que não conseguem ser fechadas. Agora, Rodrigo, boa noite para você. Sobre essa questão das tarifas, né? Essa ideia aí que era de proteger a indústria local, mas o mercado reagiu em relação a isso, né? Essa conta aí de proteger o fabricante, encarecer aí a vida do consumidor, ela fecha ao longo prazo? Ela não fecha porque ela termina encarecendo internamente para o eleitor estadunidense. Então, por exemplo, hoje a inflação nos Estados Unidos está na casa de um dígito, o desemprego também. Entretanto, o estadunidense vai ao mercado e o produto que ele adquire está mais caro. Por quê? Porque, por exemplo, ele vai lá comprar a carne para fazer o seu hambúrguer, seu almoço, o seu churrasco, enfim. E essa carne, em grande parte, é importada, porque a demanda interna, a demanda estadunidense não consegue ser suprida pelo produtor estadunidense. Então, ele começa a sentir o tarifaço no bolso. E numa economia tão globalizada e interconectada, com as cadeias de produção conectadas, hoje é impensável a ideia de que da noite para o dia os fabricantes vão se mudar para os Estados Unidos ou vão iniciar a produção somente nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, um dado muito simples: 90% dos móveis, ou seja, de itens de decoração, de móveis adquiridos pelos estadunidenses são produzidos no México. E 80% dos fabricantes mexicanos de móveis não são mexicanos, são fábricas chinesas que antes enviavam móveis por container para os Estados Unidos, se mudaram para o México numa questão tributária do acordo de livre comércio entre os três países, e aí começaram a enviar aos Estados Unidos. Então, pensar hoje de maneira unilateral, se fechando completamente, mostra que, além de encarecer para o consumidor,
tem um custo elevado. Por quê? Porque além do custo elevado financeiro, tem o custo elevado político. Uma grande parcela dos estadunidenses, em pesquisas recentes, começa a questionar as operações da ICE, a política de imigração e principalmente a questão das tarifas, porque assim, os Estados Unidos arrecadam bilhões de dólares em tarifas. Entretanto, isso não resultou numa redução do preço interno do produto, não resultou numa economia para o consumidor estadunidense. Muito pelo contrário, encareceu. Agora ele precisa de mais dólares para abastecer o carro, para ir no mercado e assim por diante. Então o custo de vida dele mudou e isso tem um peso político relevante. E a gente está vendo aqui, enquanto o senhor está falando, doutor, imagens, lembrando aí da norte-americana, cidadã norte-americana, que foi morta durante uma operação do ICE, lá o grupo, né, que toma conta de pessoas que estão lá nos Estados Unidos e não são de lá. Uma operação desastrosa, né, doutor, que acabou matando uma cidadã norte-americana, as pessoas ali, inclusive, chamando o ICE de demônio ali, várias coisas. Mais um caso que certamente entra para a história como um problema seríssimo provocado pelas ações contra os migrantes lá dos Estados Unidos, né? Isso, a questão da violência policial com relação ao combate aos imigrantes virou um problema estadístico nos Estados Unidos. No início do governo Trump, quando ali nas primeiras ordens executivas, quando ele falava, bom, nós vamos acabar com a imigração ilegal e isso vai tornar o país seguro, livre de narcotráfico, vai reduzir o preço porque estão roubando os empregos, 30% da população estadunidense acreditava que realmente isso não ia funcionar e que deixava as cidades perigosas. Hoje, esse percentual saltou para 57%. Então, 57% dos estadunidenses entrevistados durante essa semana dizem que as cidades onde houveram operações do ICE estão mais inseguras, elas não estão mais seguras. Então as pessoas têm temor das operações, porque elas acontecem a qualquer momento, em qualquer lugar. Inclusive, depois do episódio da cidadã estadunidense morta por um agente do ICE, uma das recomendações que o governo Trump disse era que as pessoas deveriam andar com os documentos, porque se elas estivessem na rua e fossem paradas, o ICE ia interrogar, e se não tivesse documento ia prender. E há alguns casos de cidadãos estadunidenses que foram presos pelo ICE e são estadunidenses de nascença. Para eles não tem diferença nenhuma. Além do mais, se soma que nos protestos que houveram em algumas cidades, principalmente governadas pelos demócratas, o Trump fez uso da força, enviou a Força Nacional para combater os protestos. Então, além da questão da ICE, tem um fator de que as pessoas não conseguem ir às ruas protestar porque vão ser repreendidas com violência, e aquela força que deveria garantir a segurança dos estadunidenses está, na visão interna, produzindo mais insegurança para a sociedade. Agora, professor, voltando para essa questão dos tratados, né? A gente percebe que a Europa, de certa forma, está meio incomodada ali com esse distanciamento da OTAN, né? Existe um risco real de ruptura militar ou é só aquela tática mesmo dele de pressionar aí para que os aliados paguem a conta? Bom, neste momento não dá para prever o que o Trump deseja em matéria de efetivo militar. A cobrança dele com relação à OTAN não é de hoje, é histórica. Já no primeiro mandato, ele já declarou que a conta não fechava, que os Estados Unidos não poderiam bancar a segurança da Europa de maneira generalizada. A gente tem que entender que grande parte do orçamento da OTAN é proveniente dos Estados Unidos, assim como o próprio efetivo militar. Entretanto, ficam abaladas as relações com relação às vontades do Trump. Ele sempre testou a ideia, o Trump é um negociador nato, ele sempre testou a ideia de táticas de pressão. Bom,
Por exemplo, aconteceu essa semana. Vocês não querem que se vocês me impedirem de comprar a Groenlândia, 10%. E se não fizerem isso até metade do ano, 25%. Então há um incômodo na Europa com relação ao proceder do Donald Trump. Abre-se uma porta um pouco complicada com relação, aí sim, ao fato Venezuela. Não por conta da Venezuela, mas pelo uso de efetivos militares para atender um desejo do presidente. Ou seja, o Maduro foi removido, foi extraído da Venezuela em uma operação militar, levado para os Estados Unidos para ser julgado. Então, abre o precedente com relação ao que ele pode fazer com relação ao efetivo militar. Mas, de fato, as relações com a OTAN estão balançadas. Mas não ao ponto, aí sim, porque tem um papel muito fundamental do Pentágono, de dizer, bom, vai acabar a OTAN por conta do capricho da questão da Groenlândia. Aí já é um dimensionamento um pouco maior, porque tem implicações maiores com relação à segurança coletiva. Não somente por conta da Groenlândia, mas sim porque, em razão do acordo, em razão da integração na OTAN, o acordo permite que os Estados Unidos tenham tropas militares em todos os países da OTAN. Isso inclui mecanismos de defesa antimísseis na Turquia, tropas da OTAN na Polônia. Então, a gente enxerga o arranjo somente no caso da Groenlândia, mas a gente precisa entender que um arcabouço muito maior e uma distribuição de forças estadunidenses na Europa em razão do acordo Atlântico, do Tratado Atlântico Norte. Agora, professor, essa diplomacia da força que o governo Trump vem trazendo, isso funciona na base do respeito ou do medo? Porque a linha entre ser temido e ser um pária internacional é bem tênue, né? É uma linha muito... um equilíbrio muito, podemos dizer, uma corda bamba. Num primeiro momento, essa diplomacia de temor, de taxas, ela se mostrou um pouco efetiva. Por que efetiva? Porque os países saíram, não no primeiro momento, mas saíram aos Estados Unidos a negociar. A Coreia fez isso, o Japão fez isso, a própria União Europeia fez isso, a Índia fez isso e buscaram negociar tarifas. Tanto é que a União Europeia, no dia de hoje, o Parlamento Europeu suspendeu a votação daquele acordo do ano passado assinado entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre as tarifas, a qual a União Europeia eliminaria completamente, reduziria gradativamente as tarifas para produtos estadunidenses e os produtos europeus pagariam uma taxa de 10%. E os Estados Unidos foi o maior beneficiário desse acordo. Isso agora está em suspenso. Por quê? Porque se lá atrás o Trump pressionou e conseguiu o que queria, agora a Europa percebeu de que não, peraí. Lá atrás eu abri mão de muita coisa, eu ainda tenho que abrir mão de mais coisa em detrimento das tarifas. Então, os países começaram a perceber que essa diplomacia da força não se traduziu em aspectos práticos e que muitos países resistiram a isso. Prova disso é o Brasil, que recebeu a tarifa mais alta, não saiu a brigar com os Estados Unidos, não aplicou reciprocidade e começou a ter a redução das tarifas. Então os países começaram a perceber de que o jogo poderia ser por outro caminho, que talvez esse impulso imediato do Trump, ele é imediato, e negociando é possível encontrar novas ferramentas e novas opções dentro da diplomacia. Agora, Rodrigo, hoje o presidente Lula ele foi bem direto, né? Ele disse que Donald Trump não pode querer governar o mundo pelo Twitter, né? E que diplomacia exige ali olho no olho. Essa crítica pública do presidente Lula, na sua avaliação, é uma estratégia meio que arriscada ou é um jeito aí, na verdade, de tentar furar essa bolha digital e forçar aí um diálogo real com Donald Trump?
Na verdade, eu me inclinaria uma terceira via. Já o presidente Lula entrou em campanha política. Tá? E por que ele entrou em campanha política? Porque a gente vê um avanço da direita e que acena para o trumpismo muito forte no continente. Nós temos a Argentina, o Chile, tá? Ainda tem a própria Bolívia, e aí tem eleições este ano na Colômbia e no Peru. Isso significa que, se na Colômbia e no Peru a direita vencer, os únicos dois países que vão se manter mais alinhados à esquerda serão o Brasil e o Uruguai. O resto dos países estará alinhado aos Estados Unidos. Então, é óbvio que o presidente Lula agora está em rota de campanha, destacando de que não é desse jeito e ele quer se apresentar com uma voz de contraposição. E é muito curioso que hoje o presidente Trump diz que gostaria muito do presidente Lula no Conselho da Paz, porque ele acha um cara formidável. Então a gente vê que os dois estão numa rota de sintonia, mas numa sintonia muito mais política. Mas a gente vê que o Brasil furou a bolha com relação aos Estados Unidos através do setor privado. Tá? O Itamaraty foi fazendo as negociações, mas foram por outros caminhos que foi o próprio setor privado demandando. Então, depois de um momento no qual o presidente Lula ele ficou com um discurso com relação aos Estados Unidos de que, bom, não é assim que se negocia, não é assim a tarifa, o Brasil sempre foi aberto ao diálogo. Depois da questão da Venezuela, a gente vê que o Palácio do Planalto mudou a tônica. Ele fala do Trump, fala da forma como ele lida com as questões, sem citar especificamente Venezuela ou destacando um discurso muito mais político esquerdista, mas já em tom de campanha, se apresentando um pouco para o eleitor sobre o que a direita pode vir fazer no Brasil, tomando como exemplo o caso dos Estados Unidos. Agora, professor, a gente viu um aumento de operações secretas, teoricamente cirúrgicas, né? Isso sinaliza talvez um fim daquelas grandes intervenções militares, daquelas guerras longas, caras, que não acabam mais, que o Trump está fazendo isso. A gente viu ali em alguns determinados lugares, na Venezuela, aqueles barcos pequenininhos caindo um míssil ali, atingindo apenas um barco, e tudo acaba, de certa forma, atingindo em volta também. Mas a gente pode imaginar aí, pelo menos no que diz respeito às atitudes dos Estados Unidos, essas guerras e esses ataques deles passem a ser dessa forma, mais específicos? Isso é uma alteração no modo como ele está operando a projeção de poder estadunidense. Isso porque, se nós tomarmos como exemplo as intervenções anteriores dos Estados Unidos, vamos trabalhar a questão do Afeganistão e do Iraque, foram gastos trilhões de dólares, um envio massivo de soldados, alguns mortos em combate no Afeganistão, no Iraque, não resolveu o problema, tiveram que ir embora desses lugares, ficaram com uma conta enorme, além dos soldados que desenvolveram estresse pós-traumático em relação a esses conflitos. Então, o Trump optou por uma ideia muito mais cirúrgica e infiltrada. De que forma? Bom, eu vou lá no Irã, faço um ataque com bombardeio, vou lá, volto. Vou lá no Mar do Caribe, realizo o ataque com drone ou com os próprios F-35 em algumas embarcações e pronto. Então a gente vê essa ideia muito mais precisa. E por quê? Porque ela consegue também ser muito mais midiática do que o movimento de tropas. O cidadão estadunidense, na sociedade como um todo, cidadão comum, ainda tem a lembrança de enviar familiares para o Iraque para combater armas de destruição em massa,
para Afeganistão para combater o terrorismo internacional e voltar com um parente falecido, com uma perna amputada ou com um estresse pós-traumático quando o conflito. Então, você utilizar, por exemplo, o Trump, segundo dados que foram feitos pelo levantamento do New York Times, fez uma média só em um ano de 1.400 ataques com uso de drones, por exemplo. Então, a gente vê que ele tem ferramentas mais baratas de ataque, tá? Opções mais precisas e que vai lá e resolve o problema. E que na visão dele, bom, eu fui lá, resolvi e garanti a paz. Assim como ele alega que ele colocou fim a 8 guerras. Eu fui lá no Irã, bombardeei o Irã e ponto. Então, isso também, mediaticamente, ele fala para o eleitor dele, olha, eu resolvi o problema e gastei pouco dinheiro. Tá? Só resolvi um ataque, ponto, e resolvi. E diferente da visão anterior dos governantes estadunidenses, onde era a intervenção, guerra, tropas e assim por diante. Ou seja, a gente aí pega Afeganistão, Iraque, a própria Síria e assim por diante. Agora, Rodrigo, se esse primeiro ano de Donald Trump, né, aconteceu tanta coisa, o que a gente pode esperar dos próximos 3, hein? Você acredita que a tendência é radicalizar mais ou o sistema vai acabar dominando aí o ímpeto do atual presidente, hein? Depende muito, e um dos fatores que pode colocar um contrapeso, um freio, um contrapeso para as ações do Trump são as eleições de meio de mandato. Por quê? Agora, no meio do ano, temos eleições nos Estados Unidos para a renovação de 1/3 da Câmara dos Senadores e uma parte da Câmara dos Deputados. Se ele enxergar que daqui a pouco ele começa a perder o eleitorado e que esse momento, ele precisa ter uma concentração muito maior para o olhar interno, para dar respostas internas, a preocupação dele passa a ser garantir uma sucessão dentro do próprio Partido Republicano para a Casa Branca. Muito se estima que seja o J.D. Vance, tá? Porque ele não pode concorrer a um 3º mandato nos Estados Unidos. Isso não é permitido constitucionalmente, sim? Mas, se ele começa a compreender de que, por exemplo, tudo que ele faz ou tudo que ele ordena, ele obtém como se fosse um passe de mágica, aí obviamente que ele vai continuar com uma política muito agressiva. E o que a gente está vendo é os europeus ativando um tipo de discurso que não era o usual. A Europa sempre manteve uma postura de cooperação, de diálogo, e a Europa está disposta a utilizar, por exemplo, o que eles chamam da bazuca tarifária, que é taxar completamente todas as importações e abrir uma verificação maior pelos produtos estadunidenses. Sim, mas depende muito como as ações dele vão continuar respondendo dentro do eleitorado estadunidense, mirando as eleições agora de meio de mandato, mas também a sucessão dele, aí sim, na próxima eleição presidencial. Tá certo, Rodrigo Milindre, doutor em Estudos Estratégicos Internacionais, professor também. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação, pela sua colaboração conosco, falando de um assunto tão importante aí para a gente entender, né, tudo que vem acontecendo no mundo, principalmente nesse último ano de governo Trump. Mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Muito obrigado, até mais, obrigado pelo convite.